Pronto, boa tarde, boa tarde. Gente, a aula de hoje, na verdade, a gente já concluiu todos os conteúdos, né, para a prova de vocês, não é? Então, essa aula de hoje, se você tá com a aula em atraso, eu acho mais vantagem você pegar uma aula que você não assistiu e rever, algum exercício que você ainda não fez e refazer, do exercício de revisão que eu só vou fazer semana que vem. É mais interessante do que assistir essa aula de hoje, porque essa aula de hoje é para quem está avançado, para quem vai fazer a prova de residência, concurso. Então, acaba que eu vou fazer meio que uma revisão, mini revisão, mas é uma coisa muito específica para resolução de concurso, para, como eu posso dizer, e para a prova de residência. Então, quem tiver com a aula em atraso, talvez seja melhor ver esse conteúdo, né? Quem tiver, assim, só com interesse na prova, de nota de prova. Aí eu acho melhor rever alguma aula ou resolver os exercícios da revisão da prova, certo? Agora não, professora, eu quero aprender para a vida. Eu sou aquele aluno que eu quero aprender para a vida, eu quero para concurso, para prova de residência, eu quero ser um bom profissional, eu quero ser diferente no mercado de trabalho, então você fica. Mas se o seu objetivo é, não quero clínica, eu tô aqui só para cumprir tabela, aí é melhor focar para a prova. Aí o foco da prova é o exercício de revisão, tá? Esse exercício aqui não é focado na prova, não, tá? A gente pode discutir alguma coisa que cai em prova? Pode, mas não é o foco, tá? O foco da gente aqui é profissional, é em relação a você ser um bom profissional, né? Saber lidar com questões de pegadinha de concurso e tudo mais, certo? Então, sempre gosto de deixar esse aviso, assim. Eu dei a semana passada, mas sempre tem aqueles que não viram, certo? Aí fica, meu Deus do céu, que prova que exercício difícil, né? Porque realmente residência é punk rock. Bom, então vamos embora, né? E aí eu queria que vocês me ajudassem, né? Aí a responder, eu queria que fizesse uma coisa mais interativa, tá? Bom, gente, essa segunda questão é uma questão sobre desnutrição. E aí ela vai falar para você marcar a correta. Aí tem assim, letra A, espera-se que no desnutrido grave, né, uma hipernatremia e um aumento no sódio corporal total. Verdadeiro ou falso? O que é que vocês responderam? Nada? Ninguém nem tentou? Estou estudando, não, é? No? Bom, na verdade, quando o paciente ele está desnutrido, ele não tem uma hipernatremia, não. Ele tem uma hiponatremia. O que é natremia, Paula? Natremia vem do sódio, tá? Então, quando eu digo hipernatremia, tudo que termina em mia é o que está na corrente sanguínea. Por exemplo, cetonemia, corpos cetônicos na corrente sanguínea. Então, tudo que termina em mia é em relação ao sangue. Por exemplo, anemia, né? Então, é uma deficiência no sangue. Então, hipernatremia, por se tratar de terminar em mia, é algo no sangue. E hipernatremia significa que ele tem hiper grande, uma grande quantidade de quê na corrente sanguínea? Hipernatremia é uma grande quantidade de sódio na corrente sanguínea. E, na verdade, o desnutrido grave, ele não tem uma hipernatremia, ele tem uma hiponatremia. No sangue dele tem baixa quantidade de sódio, tá? Mas essa outra parte aqui, porque apesar dele ter hiponatremia, ele também tem um aumento do sódio corporal total, certo? Então, ele também tem, no sangue, eu não sei se vocês estão entendendo, no sangue o sódio vai estar baixo, hiponatremia. Porém, de uma maneira geral, sem ser no sangue, o sódio vai estar alto, né? Então, essa segunda parte aqui, aumento do sódio corporal total, é verdadeiro. Certo? Aí tem aqui, a desnutrição cursa com aumento do potássio. O que é que vocês acham? Não, gente. Então, o paciente desnutrido, ele tem uma deficiência de minerais, né, de eletrólitos.
E aí, como eu falei, no sangue vai estar baixo o sódio e e o potássio também vai estar baixo, né? Então, o potássio desse paciente, ele vai estar baixo. Por isso que no Resomal, né, que é o soro de reidratação oral, quando esse paciente desnutrido, né? Agora, isso é muito voltado também para a parte médica. Então, quando ele vai fazer o soro, né, de reidratação, nesse soro você vai encontrar, né, uma quantidade considerável, aumentada, na verdade, eu não digo nem aumentada, mas adequada de potássio, de sódio, para poder aumentar esses valores de potássio, que nesse paciente desnutrido vai estar baixo, certo? Bom, aí tem aqui, na fase de recuperação nutricional, deve-se restringir a ingestão de magnésio? Não. Então, magnésio sempre deve estar. Eu acho que tem um slide aqui, que como isso é uma coisa muito específica de concurso, deixa eu mostrar aqui para vocês no slide. Acabou que eu não falei em aula, porque é tanta coisa que a gente tem que abordar. Mais importante, esses detalhes eu deixo para ver com os alunos estrelas, né? Aqueles que se dedicam, que têm fome de estudo. Deixa eu ir para cá. Vamos lá. Para cá. Então, teve um slide aqui. Aqui. Esse Resomal aqui é um soro que essa criança, quando está desnutrida, é dado para essa criança para tratar a desidratação. Lembra na fase de estabilização que ele está bem mal? Pronto, aí nesse Resomal você vê que tem a composição, você vê tem sódio, tem potássio, tem magnésio. Então, sempre, qual é o objetivo desse Resomal? É repor esses eletrólitos que ele perdeu por conta da diarreia, que gerou nele um quadro de desidratação. Então, o que é que tem nesse soro? Né? Então, a gente tem sódio e potássio, porque justamente está baixo no sangue, né? E tem também o magnésio, o zinco e o cobre. Então, ou seja, para corrigir as deficiências desses minerais, tá? Então, é basicamente isso. Os níveis baixos de potássio. Agora, o alto de sódio é no corpo, mas no sangue, o potássio vai estar ok, ou o sódio vai estar ok, baixo, certo? Então, voltando para cá. Aí ele tem que dizer assim, na fase de recuperação, deve-se restringir magnésio? Não. Magnésio, ele deve estar sempre lá, tanto na fase de estabilização, como na fase de reabilitação, você tem que botar o magnésio para o paciente através do Resomal, né? Que ele recebe isso através de um soro. Aí tem, no marasmo, cursa frequentemente com hepatomegalia. Gente, hepato, tá falando de quê? Fígado. Megalia, mega, vem de mega, de grande, né? Megalópole, então é grande, né? Então, hepatomegalia, ou seja, o aumento do tamanho do fígado, ele é específico do marasmo? Não, ele é do castiocó, por isso que a criança fica, né, com muito edema, né? E não só pelo acúmulo de líquido, que a gente viu que a desnutrição pode ser castiocó ou marasmática, ou ele pode ter os dois, castiocó ou marasmática. E aí, na castiocó, ele fica inchadinho, né? Ele fica com edema, devido à deficiência proteica de albumina. E, além disso, ele fica com, né, ascite, né, com esse abdômen globoso, justamente porque ele tem um aumento, né, desse fígado, né? Pode também ter um aumento do baço, né? Então, enfim. Então, hepatomegalia, ou seja, um aumento do fígado verdadeiro. Aí tem aqui, a deficiência de zinco é comum nas crianças com castiocó e castiocó marasmático, também no marasmático. Também tem no marasmático também a deficiência de zinco. E as lesões de pele, que elas apresentam, melhora rapidamente com a suplementação com zinco. Sim, né? Então, o zinco, quais são os minerais que estão deficientes no desnutrido? Então, são basicamente esses daqui, ó. A gente tem o sódio. Agora, lembrando que o sódio está baixo no sangue, mas
nos outros tecidos vai estar alto, né? Baixo no caso, no sangue, a gente tem baixa de sódio, baixa de potássio, e ele vai ter uma deficiência de quê? De magnésio e de zinco. Por isso que eles têm que ser repostos nesse resomal aqui. Olha a composição aqui do resomal. Tem cobre, zinco, magnésio, citrato, cloro, potássio, sódio e glicose, né? E tudo isso é um soro para tratar a desidratação, que geralmente ele vem com diarreia, né? Esse paciente. A gente discutiu isso em sala. Bom, então, a resposta correta seria aí, então, a letra E, ok? Gente, em relação ao Ministério da Saúde, que assim, a gente trabalhou mais a parte do nutricionista, né? Mas como na prova da residência em concurso, ele quer que você tenha uma noção geral também, né? Por exemplo, essa questão aqui é de resomal, né? Então, ele quer que você tenha capacidade de interagir com outros profissionais, né, da saúde, como, por exemplo, a equipe médica e a enfermagem. E aqui ele vai conversar também acerca do resomal, tá? Então, o resomal, ele tem um nutriente, aí ele botou assim, o esquema proposto pelo Ministério da Saúde, que roubou da OMS, né, que a gente trabalhou, enfim, tá tudo junto, para o tratamento hospitalar de criança com desnutrição grave, exclui nos primeiros dias qual micronutriente. Gente, qual é esse micronutriente que a gente exclui nos primeiros dias? Alguém viu? Pesquisou? Não, ninguém. Tu jura? Eu não acredito. Nem tu, Danilo. Danilo, tu estás aí, Danilo. Danilo, cadê você? Eu tô travada. Vocês estão aí? Professora, pelo menos eu tô. É porque eu tô meio... Ó, esse exercício é fora da aula, né? É. Entre aspas. Porque eu tô procurando aqui, esse daí eu não respondi, não. Ah, entendi. É porque esse daqui, ele é específico para quem tem apostila de residência. Eu devia ter mandado para vocês, foi triste, né? Tá. Eu procurei, eu tenho vários exercícios aqui. Procurei. Não, aquele é para revisão. Esse que você tem é para revisão, verdade. Esse é o de residência, entendeu? Que a senhora enviou no começo. Mas esse agora foi recente, foi? Foi, mas foi triste. Poxa. Acho que eu conversei. Mas vamos embora, não tem problema não, pega agora. Ninguém viu o negócio desses minerais. Vocês têm que ter curiosidade, gente. Tem que estudar, porque é o que eu digo. Olha, vocês estão com a faca, o queijo na mão. Vocês estão com essa apostila. Vocês estão, né? Vocês têm tudo para passar nessa prova, para vocês se darem bem na profissão. Agora vocês têm que se dedicar. Vocês têm que fazer horário de estudo, cronograma, né? Para responder questões. Enfim, tem que se dedicar, tá? Então, quando a gente quer alguma coisa na vida, a gente tem que botar propósito e correr atrás, tá? Então, mesmo que você não tenha visto em aula, procura no livro, procura na internet, no Google, né? No Google tem tudo, minha gente. Tudo você vai encontrar. Que é como eu falei para vocês, essa prova de residência, ela é resolução de questões, então é bom vocês responderem, certo? Bom, veja, aí ele está perguntando aqui, de acordo com o Ministério da Saúde, para tratar de desnutrição, deve excluir nos primeiros dias qual micronutriente? O ferro, tá? Então, veja, só tem esse paranauezinho por conta do ferro. Então, a gente viu que na desnutrição ela pode ser de dois tipos. Aliás, ela é dividida em duas fases. A fase de estabilização e a fase de reabilitação. Na fase de estabilização, é aquela fase em que o paciente, ele está com infecção, ele está com diarreia, que ele não vai ganhar peso inicialmente, a gente vai tratar a infecção. Então, nesse primeiro momento de estabilização, a gente tira o ferro do paciente. Por quê? Porque esse paciente, se ele receber o ferro, esse ferro vai aumentar o processo inflamatório. Então, não é interessante, na fase de estabilização, você colocar o ferro. Então, o ferro, ele é excluído, tá vendo? Ele é excluído na fase de
estabilização. E quando for na fase de reabilitação, ele é recolocado, tá? Isso, esse termo aqui, gente, vocês encontram no próprio manual. Se você digitar manual, protocolo desnutrido grave, Ministério da Saúde, protocolo, então, crianças com desnutrição grave, Ministério da Saúde, vocês conseguem pegar esse documento e aí tem explicando esse detalhe do ferro, certo? Bom, essa outra questão é uma questão que vai de residência, que é uma característica do marasmo. O que é que vocês responderiam aí? Ninguém quer arriscar? Letra A. Quem foi que respondeu? Diz o nome que eu não sei. Shirlane. Shirlane? Sim. Shirlane, muito bem, exatamente, Shirlane. No marasmo, a gente viu que é a forma de desnutrição mais grave, né? Então, na verdade, as duas são graves, tanto o caxiocó como o marasmo. Mas no marasmo, a gente viu que é semelhante àquelas criancinhas lá da África, que eles praticamente, eles são pele e osso, né? Então, por exemplo, a partir do momento que você diz perda moderada, já não é marasmo, seria caxiocó. Alterações cutâneas frequentes, ela é mais específica, alteração na pele do caxiocó. A anorexia, ou seja, né, fome, aliás, esse paciente, ele não sente vontade de comer, é mais do caxiocó. Lembra que eu chego na clínica, eu digo pro marasmático, quer leitinho? Aí ele faz, quer, né? Agora, pro caxiocó, de quer leitinho, ele não interage. Então, ele tem uma anorexia. E hepatomegalia, né, que é o fígado aumentado, é específico do caxiocó. Então, o que seria o marasmático? É praticamente aquelas figuras que a gente vê muito, né, aquelas imagens de crianças desnutridas na África, que é a pele e o osso. Então, por isso que a letra A está correta. Ele está dizendo aqui, pele frouxa, verdade, sobretudo nas nádegas. Minha gente, para pesar esse paciente, porque para entrar no protocolo de desnutrido grave, a gente tem que pesar esse paciente. Para pesar esse paciente, é uma coisa assim, fora de série, porque você fica com medo de quebrar esse paciente, porque é pele e osso, não tem nada assim. Principalmente no bumbum, né, nas extremidades, não tem praticamente tecido, perda severa de tecido, né, muscular, de gordura, ele não tem reservas, né? Então, é complicado pesar esse paciente. Você pega ele, né, morrendo de medo para não machucar. Então, letra A. Certo? Gente, essa é outra questão de desnutrição recente, né, da prova de residência. E me digam aí, aí tá dizendo aqui, isso em relação ao protocolo desnutrido grave, tá? Deve ser fornecidos de 150 a 220 calorias. What do you think? O que é que vocês acham? O que é que vocês pensam? Verdadeiro ou falso? Veja, essa questão aí, eu acho que ela é até passível de anulação, porque na fase de reabilitação, a gente tem a desnutrição, a gente viu que o protocolo é dividido em duas fases. O protocolo desnutrido grave, a gente tem a fase de estabilização, que a gente fornece calorias de 80 a 100 calorias, eu cobro isso na prova, tá? Sempre boto um caso clínico lá para você calcular, né, como tá lá no exercício. Então, na fase de reabilitação, né, na fase de estabilização, que é a fase inicial
do protocolo desnutrido, você, para calcular o VET, você usa de 80 a 100, né? Então, tem que ficar atento na prova se eu peço o mínimo ou se eu peço o máximo. Se eu peço o mínimo da fase de estabilização, você vai pegar 80 e vai multiplicar pelo peso da criança. Se eu peço o máximo de energia, né? Que é a mesma coisa, da energia e VET é a mesma coisa. O máximo de energia da fase de estabilização é 100. Você pega 100 e multiplica pelo peso. Aqui, ele colocou a recomendação da fase de reabilitação, né? Lembra que na desnutrição tem duas fases. Fase de estabilização e fase de reabilitação. Acho que eu já tenho um slide aqui. Deixa eu botar aqui para ver. Ó, o carro do ovo. Olha aqui, então, a gente observa aqui, né, fase de estabilização, eu disse que o protocolo desnutrido grave é dividido em duas fases, né, fase de estabilização, que é a fase que ele está com diarreia, ele não vai ganhar peso aqui, porque primeiro tem que tratar a diarreia, e aqui a gente tem a fase de reabilitação, que a gente vai reerguer esse paciente, ele vai ganhar peso nessa fase, porque ele não tem mais diarreia, ele não tem mais febre, e a infecção já foi controlada. Então, para calcular o VET na fase de estabilização é de 80 a 100. E na fase de reabilitação, de 150 a 220. Ele não disse qual era a fase, ele simplesmente jogou lá, né? Jogou a informação. Simplesmente ele jogou a informação. Deve ser fornecido de 150 a 220 calorias. Tá certo, né? Mas se ela quisesse ser honesta, né, sem ser carta de banana, ela botaria. Na fase de reabilitação, deve ser fornecido de 150 a 220. Se ela colocasse aqui fase de estabilização, isso aqui estaria errado, porque na fase de estabilização seria de 80 a 100. Qualquer dúvida, vocês vão falando, tá? Eita, botei a resposta sem querer. O fornecimento de proteína, né? Então, quanto de proteína que a gente deve dar para o paciente? Então, a recomendação depende da fase, né? Ela colocou aqui a recomendação da fase de reabilitação, né, que é de 4 a 6, né, tem referência que coloca 5, aceito, mas geralmente é de 4 a 6, então estaria também verdadeiro. Deixa eu mostrar aqui para vocês, no slide de desnutrição. Ó, na primeira fase, né, do protocolo desnutrido grave, que é a fase de estabilização, a oferta proteica deve ser de 1,5. De proteína eu tenho que dar. Na fase de reabilitação, eu posso dar mais proteína, de 4 a 6, né? Pego esse valor aqui e multiplico pelo peso para achar o total de proteína que eu tenho que botar para um paciente desnutrido grave. Então, tá verdadeiro esse 2 também, né? O fornecimento deve ser de 4 a 5, né? Ou de 4 a 6 também tá correto, certo? Sempre é recomendado o uso de alimentos especiais ou alternativos para proporcionar a ingestão calórica e proteica em casos de desnutrição infantil. O que é que vocês acham? Sim, eu acho que é verdadeiro. Que deve usar alimentos especiais. Veja, Shirley, né? Shirley. Shirley, veio. O seu raciocínio, eu entendi seu raciocínio, faz sentido, tá? Mas essa alternativa, ela tá falsa, porque tem assim, a gente tá vendo o paciente, a gente tá vendo aqui o protocolo desnutrido grave, que é o tratamento ambulatorial. Quem é o tratamento ambulatorial? É o protocolo desnutrido grave. Então, é recomendado o uso de alimentos especiais? Não. A gente viu que o protocolo desnutrido grave é basicamente 3 componentes. A gente vai dar leite integral, açúcar, né, e óleo de cozinha. Então, não tem nada de especial nesses alimentos, entendeu? São alimentos comuns, porque geralmente essas crianças que têm essa desnutrição grave, a gente viu que eles são crianças que não têm condições financeiras nenhuma, porque eles têm geralmente uma desnutrição primária. Então, não precisa de alimentos especiais. Por exemplo, quando a gente tem um paciente com desnutrição
Isso não, porque às vezes assim, a gente tem a desnutrição primária, né? Lembram disso? Que é por conta que o paciente ele está ingerindo uma pouca quantidade de nutriente. Então, essa desnutrição, né? Então, a gente vai usar o protocolo de desnutrido grave, que não tem nada de especial. É como eu falei para vocês, é leite, açúcar e óleo. Então, não é um alimento especial. E uma outra coisa também é que nesses pacientes desnutrido grave, o que é que geralmente a gente faz lá no IMIP, por exemplo? A gente coloca, por exemplo, farinha láctea, Neston. Na verdade, a gente vai variando essas farinhas, né? Então, a gente, sei lá, tem farinha láctea, Neston, mucilagem. Então, vários tipos de farinha. Então, por exemplo, a gente já orienta a mãe, quando for fazer um milkshake, por exemplo, 3 biscoitos recheados equivale a um pão. Então, botar sorvete, porque é bem calórico. Então, você pode, por exemplo, bota 3 biscoitos recheados, mais sorvete, mais Neston, por exemplo. A gente sempre manda ele comprar várias latas de farinhas, porque ele fica para que o paciente ele misture o sabor, né? E aí, gente, Paula, por que não a farinha de linhaça? Por que não a farinha, né? Essa é uma farinha à base de amêndoas, que é mais saudável, uma gordura monoinsaturada. Porque mais caro, esse paciente geralmente desnutrido não tem condições. Se ele tiver condições financeiras, ótimo, mas geralmente esses pacientes que a gente atende, né, que é o do Pão de Areias, por exemplo, geralmente são crianças carentes, né? Então, no IMIP, de grande vulnerabilidade social. Praticamente a favela dos coelhos, do coque, as crianças do interior. Então, a gente atende esse tipo de público. E aí ele não vai ter condições. Então, o que a gente vai falar? Creme de leite. Então, isso a gente pede para ele variar as farinhas. O creme de leite, por exemplo. Geralmente eu digo, eu acho que só a criança que precisa engordar. Nenhum outro membro da família quer engordar. Então, pega só a carne dessa criança e coloca no molho o creme de leite, adiciona o creme de leite, que é um alimento que tem uma alta densidade calórica. Quando essa criança for comer uma banana, oferta essa banana, mas não dá só a banana, bota leite, bota Nescau, bota farinha láctea, Neston, bota açúcar, tem aquelas comidas de menino pequeno, né, de menino buchudo, pronto. Você tem que fazer isso para que essa criança, ela tenha uma densidade energética proteica maior, porque ele precisa de uma dieta, né, hipercalórica já para tratar essa desnutrição, tá? No início, não. No início, a gente segue o protocolo de desnutrido grave, fase de reabilitação, fase de estabilização e reabilitação. Mas depois que ele chegar na fase de reabilitação, você pode adicionar esses alimentos energéticos para acelerar esse ganho, né, de peso desse paciente. Certo? Então, como ele tem uma reserva zero, praticamente baixíssima de gordura, então você pode colocar para esse paciente creme de leite, farinha láctea, Neston, sorvete, né? Então, você sempre que eles enjoam, aí manda mudar a farinha, enfim, usar o óleo nas preparações. Então, quando comer o feijão e arroz, jogar o óleo por cima, uma sopa, botar o óleo, por conta que o óleo, né? Uma colher de sopa, por exemplo, de azeite, tem 90 calorias. Então, são alimentos que têm uma alta densidade energética e é interessante para esse tipo de paciente, certo? Mas não é nada especial. Paula, o azeite eu falei que é o mais saudável, mas é o mais caro. Então, ele muitas vezes vai ter que usar o óleo de soja. É o que tem para hoje, né? Então, basicamente isso. Então, eu tratei as crianças desnutridas e afogadas na gazeira. O que foi, não foi nada de especial, não. Foi basicamente leite, açúcar e óleo, certo? Aí tem leu, professora, aí no caso a de especiais eu entendi a específica, entendeu? Mas nem precisa específica não, entendeu? Esse leite, açúcar e óleo é do dia a dia. Mas não é assim, específica não para a desnutrição, leite, açúcar e óleo, para ele... Não, é porque não é um alimento especial, é tipo assim, monomérica, oligomérica, é uma coisa que é produzida pela indústria, que ele não vai conseguir fazer isso em casa, entendeu? Ah, entendi. Mas é algo super acessível para esse paciente, tá? Aí tem aqui a suplementação de ferro e vitaminas e outros micronutrientes. É sempre necessária? Sim.
Sempre não, ela é necessária, mas o erro está aqui, Shirley, no sempre, né? Sempre, né? Então, não é sempre. Lembra que o ferro, na fase de estabilização, a gente não dá ferro para essa criança. A gente não dá para ela ferro no momento. Na fase de reabilitação, que a gente coloca. Porque se você coloca ferro na fase inicial, que ela está com infecção, a infecção aumenta. Então, a gente espera passar essa infecção para poder colocar, né, o ferro para esse paciente, certo? Então, quando está com infecção, não suplementa ferro. E depois que passar a infecção, que aí é a fase de reabilitação, você pode suplementar o ferro, tá? Então, não é sempre não, certo? Então, a resposta correta é 1 e 2. APLV. Gente, aí temos aqui verdadeiro e falso, né, para analisar. E no 1 tem aqui. A dieta de exclusão deve ser iniciada logo que houver suspeita de APLV. E aí? Pois a retirada desse alimento trará muitos benefícios para a criança. Esse número 1 aí, tá verdadeiro ou falso? Tá verdadeiro, professora, porque... Enfim, eu acho que tá verdadeiro. Veio. Uma coisa específica, né, da PLV, que assim, isso aqui é uma casca de banana, tá? Então, eu entendo o seu raciocínio, não julgo, mas como se tratando de uma prova de residência, que é cheia de pegadinha, veja, quando o paciente está com suspeita de APLV, né? Ou seja, quando é que ele está com suspeita de APLV? Diarreia. Você não deve tirar logo de cara, né? Ele bota aqui, pois a retirada desse alimento trará benefícios para a criança. Então, ele botou assim, ó, a dieta de exclusão deve ser iniciada logo que houver suspeita. Não é logo, não, tá? Então, às vezes, essa diarreia, na maioria das vezes, no hospital, a maioria da diarreia é por conta de infecção intestinal. Então, porque não armazenou essa dieta direito, ou por conta de alguma bactéria, de algum vírus, comeu alguma coisa. Então, na maioria das vezes, quando a gente atende no hospital essa diarreia, não é, sempre coloca lá, suspeita, APLV, intolerância à lactose, ou jeca. Jeca é quando a criança é uma bactéria, né, que gastroenterite. Jeca significa gastroenterite. Ou seja, você tem uma diarreia por questões, por infecção intestinal. Você comeu um alimento e isso ocasionou uma infecção intestinal. Então, nesse sentido, quando um paciente está com suspeita, ou seja, quando ele vem com diarreia, você não tira o leite de cara, não. Você tira a lactose, tá? Então, primeiro momento você tira a lactose. Aí, se não resolver a diarreia continuar, aí você vai tirar a proteína do leite de vaca. Mas assim que tiver suspeita, você não pode tirar de vez, não. Certo? Até para você descobrir se ele tem intolerância à lactose ou se ele tem APLV. Gente, se não ficar claro, se ficar alguma dúvida, vocês falem, certo? O 2 tem assim, a APLV, na grande maioria das vezes, tem curso autolimitado. E logo, a tolerância ao alimento deve ser periodicamente testada. O que é que vocês acham? Nesse caso, está falando das crianças que toleram mais e outras que toleram menos. Aí, por isso que tem que estar mudando a quantidade. Veja, a PLV, ele não tolera nada. É verdade. Quem tolera mais e menos é a intolerância à lactose. Então, quando ele fala de intolerância aqui, não é em relação à intolerância à lactose, não. É em relação à PLV.
Nesse caso, periodicamente, é quando, por exemplo, a criança completar a cada ano de vida, né? Aí vai testar o leite, não é isso? Exatamente, exatamente. Então, ele, quando ele diz assim, a PLV, na maioria das vezes, tem um curso autolimitado, ou seja, não é para sempre, né? Então, ela tem um limite. Então, a criança não vai ficar com alergia, intolerância, a gente viu, não. Tolerância, quando ela vem com questão genética, é o resto da vida. Mas a PLV, a alergia à proteína do leite de vaca, ela não é para sempre. Então, por isso que ela é autolimitada. Então, ela tem um limite. E, frequentemente, a gente tem que fazer o teste de desencadeamento, que é aquilo que eu falei para vocês, para saber se ela já está curada. Então, como é que eu sei que essa criança não tem mais alergia? Eu vou substituir o leite. Então, digamos que se ela ingere 200 ml de oligomérica, né? E aí, se esse paciente, né, que ele está fazendo uso de oligomérica, 200 ml, aí você diminui de 200, diminui para 190, e para completar os 200, essas 10 ml que está faltando, você coloca de leite integral, né, de proteína do leite de vaca, e aí você vê se vai ter um processo alérgico ou não. Se não tiver, significa que ele está melhorando. E aí, gradativamente, né, como ele fala aqui, você vai aumentando até esse paciente, né, ter como eu posso dizer, uma alta da fórmula, certo? Gente, quando o paciente está com alergia à proteína do leite de vaca e ele é menor de 1 ano e ele mama, o que é que a gente faz? Tira os derivados da mãe. Isso, a gente tira leite e derivados da mãe. Se for intolerância à lactose, o que é que a gente faz em relação às mamadas? Tira a proteína do leite. Tolerância à lactose, o problema dele não é a proteína, é o carboidrato chamado lactose. Então, a gente não consegue tirar a lactose da mãe, porque a mãe produz endogenamente. Então, a gente vai ter que controlar mamando, né? o número de mamadas. Mas se a mãe não dá de mamar e ele é menor de 1 ano, qual a lata que você usa? Para a PLV. É a Aptamil? Aptamil é o nome da marca, né? Se você der Aptamil a ele vai ter diarreia. Ele tem alergia à proteína do leite de vaca. Aptamil, a proteína do leite de vaca do Aptamil é normal, é uma PLV. E aí? Não lembro. Oligomérica, né? Então, a gente tem que dar uma dieta oligomérica, que é, no caso, tem o Pregomin, que é um dos mais utilizados. Mas não necessariamente tem que ser o Pregomin, qualquer fórmula oligomérica para a idade, né? Agora, se ele não... Se a oligomérica resolve 80% das alergias, se não der certo, você vai para a monomérica, que resolve 20%. Mas a gente só usa em um plano B, não pode ser o plano A da gente, não. Tá? Intolerância à lactose. Se for menor de 1 ano, a gente dá o quê? É o Neocate. Neocate é... O Neocate é monomérico, é para alergia. E você só dá em último caso. 20% das alergias resolve com o Neocate, mas a maioria, 80%, você bota o oligomérico. Aí quando não dá certo, você dá o monomérico, que aí seria um exemplo dele, seria o Neocate. Nesse caso, então, parece que é o Pregestimil, né? É menor. Pregestimil é a mesma coisa de Pregomin, de oligomérico. Não. Oligomérico e monomérico você só usa para PLV. Intolerância à lactose, qual a lata de leite que você usa? O NAN. Hã? Não, eu vou dizer não, estou chutando aqui, mas... Não, ele vai estar na diarreia também, né? Você tem que dar você pode dar o NAN sem lactose. Acho que intolerância à lactose é o mais fácil de você saber a lata. Se a pessoa tem intolerância à lactose, é você dar uma fórmula sem lactose, NAN sem lactose, Milupa sem lactose. E depois de 1 ano você pode dar soja, porque menor de 1 ano você não pode dar soja, né? Porque é alergênico.
Entende? Então é isso. Questão 3 aí. Está dizendo que o paciente com APLV, a gente deve excluir ovo, peixe e carne bovina. Verdadeiro ou falso isso? E aí? Desculpa, tá, gente? Eu fui atender aqui que tinha alguém que tava querendo entrar e eu tinha travado. Na PLV, a gente exclui ovo, peixe e carne bovina. Não. Não precisa, né? Então, a gente viu que não precisa. Então, num paciente com APLV, não tem necessidade de excluir ovo, peixe, até porque a alergia dele não é a toda a proteína. Esse nome APLV é alergia à proteína de quê? Do leite de vaca. Então, ele só tem alergia a uma proteína específica, é a do leite de vaca, né? Então, é o ninho, é o camponês, é o itambé. Esse ali é o leite de vaca, que ele tem alergia. Mas a proteína do ovo, do peixe e da carne bovina pode ingerir normal, né? Então, é o que eu digo, a criança com 6 meses de idade tem a PLV, ela tem uma grande oportunidade. Então, você pode ela pode comer batata doce, ovo, ou seja, toda a parte de energético, né? Arroz, batata doce, inhame, cará, ela pode comer as carnes, ovos, né? Peixes, ela pode, inclusive, as hortaliças também, né? Então, ela pode comer a verdurinha, enfim, certo? Então, verdadeiro, ok? Professor, aproveitando a deixa, aí ele tem alergia à proteína do leite, mas aí tem aquelas crianças que conseguem passar a parte gordurosa, tipo, ele não come um queijo ricota, mas ele come um queijo prato. Tipo, tem a ver com essa questão da alergia ou da sensibilidade à proteína, mas a outra parte não. Eu vi alguma coisa sobre isso, tipo, ele consegue ingerir o iogurte ou o queijo amarelo, mas não consegue o queijo branco nem o leite. Isso é mais de intolerância. Esse aqui, a PLV, a alergia, ele não pode nada de leite, tá? Nada. Sabe o que é nada? É absolutamente nada. Nada, nada, nada. Então, até eu falei em aula, nem o hidratante desse paciente, ele pode, e sabonete, se tiver lá milk, como a gente tinha, né, um sabonete de leite, a pacientinha, ele vai ter um processo alergênico. Então, a PLV é zero, alergia é grave, é nada. Agora, na intolerância, o nome já diz, ele pode tolerar alguns alimentos e outros não. Isso aí você vai ter que fazer o teste de desencadeamento, que é tirar tudo e colocar todo dia um diferente para ver como vai ser a reação, entendeu? Então, nesse caso aqui do paciente com a PLV, por exemplo, ele pode comer tudo, menos o leite de vaca, né? Porque ele tem alergia a essa proteína. Agora, tem alguns alimentos que acaba a pessoa, né? Isso já não falando de APLV, tô falando alergia de maneira geral. Que o paciente ele pode desenvolver uma alergia ao peixe. É difícil? É. A alergia ao ovo é difícil? É, mas pode acontecer. Por isso que nos primeiros anos de vida a gente tem que dar um alimento novo, tem que ficar 3 dias com o mesmo alimento para ver se a criança não vai ter nada, né? Não vai ter diarreia, não vai apresentar nada. Profe, deixa eu te contar, como eu trabalho em sala de vacina, quando chega essa época da vacina da gripe, aí chegam muitas mães com os bebezinhos de 6 meses. Apesar da SAB dizer que hoje a vacina da gripe ela não precisa mais fazer teste do ovo nas crianças, porque não tem mais essa nova vacina que estamos fazendo, não tem. Aí é padrão da gente dizer isso. Eu nem sabia que o Ministério tinha mandado manter o padrão. Eu tinha lido essa reportagem da SAB.
Aí, que é da SBIN, na verdade. Uhum. Aí eu peguei, olha, mãe, faz a introdução alimentar, tu já começou, já fez ovinho? Ah, fiz não. Aí faz assim. Aí expliquei como ela devia fazer o processo do ovo. Ela Hum. voltou uma semana depois, mulher, ainda bem que tu mandou eu fazer. Se o que foi, ela comeu o ovo, com meia hora a boca estava toda vermelha do lado de fora, ela teve uma diarreia. Por Eu conta disse, do tu deu só o ovo, sozinho, só a clara. No outro dia, só a gema. Ela falou, ela não chegou nem na gema, mulher, só a clara, ela já estourou. Diga aí. Pode acontecer, né? Então, eu já tive um paciente que mas é muito raro disso acontecer, muito, muito raro. Eu tive um paciente que ele tinha a ovo, a peixe, nossa, era tanto, ele tinha alergia, ele tinha a PLV, tinha alergia ao ovo, ao peixe, era uma série de alimentos, né? Por isso que é importante você fazer a introdução, porque você só vai saber testando, né? Então, o ovo, ele é permitido a partir dos 6 meses, inclusive a orientação, como ele é um ferro não M, ou seja, é um ferro que não é fácil de absorver, não tem uma boa absorção, aí você transforma esse ferro não M em M através de ele orienta que coloca um suquinho de limão nos primeiros 5 minutos, após se você, por exemplo, na refeição salgada, né, com 6 meses, não são 2 doces e uma salgada, então a gente começa pela doce porque é mais próximo do sabor do leite materno, né? Então, o leite materno é doce, né? Então, pelo alto teor de lactose, e aí, por isso que a gente começa pela fruta. Então, geralmente, nos 6 meses, fica o leite materno de manhã, livre demanda, de 9 horas você bota a fruta, que é o doce, né? Meio-dia o almoço, e aí nesse almoço você pode usar o peixe, o ovo, a carne bovina, mas aí é que eu digo, tem que usar com cautela, no mínimo 3 dias, para ver se a criança vai apresentar um processo alérgico, né? E aí se apresentar, você retira e depois de um tempo você testa de novo, porque geralmente as alergias, elas não são para sempre, a intolerância que é para sempre, mas as alergias, elas são transitórias, que foi isso que a gente viu agora, que ela é autolimitada. Né? E aí, enfim, você pode usar ovo, peixe, carne. Agora, a ressalva do ovo é porque o peixe e a carne bovina é ferro M, mas o ovo, que já é um ferro não M, aí orienta-se colocar aí uma chuquinha de limão logo nos primeiros 5 minutos para facilitar a absorção. Caso que na hora do almoço, que é a hora da salgada, né? No prato salgado, aí você bota, né? O feijão, o inhame, a macaxeira, escolhe o feijão e arroz ou o inhame, a macaxeira, você vai escolher um energético, as hortaliças, né, uma verdura, né, uma verdura crua, uma verdura cozida, e aí você escolhe a proteína, que aí pode ser o ovo, o peixe, a carne, mas tem que ter essa ressalva de ver se vai ter algum processo alérgico. Não é comum, a maioria das crianças aceitam tudo, mas sempre tem aqueles menininhos que eu digo a vocês que não toleram. Na questão aqui, como está falando de APLV, ele pode comer sim, né? Então, ele pode comer feijão, arroz, carne, né? Então, ele pode comer qualquer tipo de proteína, de energia, de lipídio. A única coisa que ele não pode seria aí o leite, tá? A proteína do leite, não é nem o leite, é a proteína do leite de vaca. E aí, por isso que ele tem um leite específico que a gente viu, que é o oligomérico, né, que é esse pregominho ou progestimil, e que resolve 80% das alergias. E quando ele não resolve, você vai para o Neokit, certo? Bom, então por isso que a resposta correta aqui é a letra D. Bom, gente, a PLV, outra questão de APLV, aí tem dizendo aqui que a alergia à proteína do leite de vaca ocorre com mais é comum mais na vida adulta do que na infância. Tá certo isso? Não, geralmente é na infância, né? Exatamente. Foi dada, né? A última prova de residência foi dada, de valendo. Por isso que passou, assim, muita gente, mas também, assim, teve muito empate, porque estava muito fácil, né? Então, a alergia, ela é comum mais em crianças. E aí, por isso, geralmente, depois dos 2 anos, ela não apresenta mais, geralmente. Aí temos aqui o 2. A retirada da lactose das preparações consumidas por pessoas com APLV é uma medida segura para evitar, né, a simatologia característica. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro.
Shirley, Shirley, né? Eu sempre troco, vou chamar tudo de Shirley. Ó, Shirley, aí é uma casca de banana. Veja, retirar a lactose, lactose não é uma proteína, é um carboidrato. Essa paciente, ele tem alergia a quem? A proteína, não a carboidrato, tá? Então, é aquilo que você estava confundindo na questão anterior e está confundindo agora de novo. Bota na sua cabeça. Alergia, eu tenho alergia à proteína do leite de vaca. Intolerância à lactose, eu não tolero carboidrato. Então, intolerância à lactose, eu não tolero carboidrato. Então, eu tenho que tirar a lactose, senão eu tenho diarreia. A PLV, eu tenho que tirar leite de vaca, porque senão ele tem diarreia. Então, se você retirar a lactose, esse paciente vai continuar com diarreia, porque o problema dele não é a lactose. Ele tem a enzima lactase, ele consegue metabolizar normal. O problema desse paciente é que a proteína do leite de vaca. Então, se você tira, é a mesma coisa, um paciente com APLV e você botar anã sem lactose, ele vai se acabar na diarreia. Deu para entender, Chile? Ou não? Meu Deus. Eu não confunde mais isso, tá? Que eu acho que é o principal erro de nutricionista na conduta de alergia e intolerância é esse. Por isso que a gente às vezes ganha fama por aí, né? Aí às vezes como é o nome? A gastro vem em cima. Pense nos médicos difíceis, né? Não são todas não, tá? Mas algumas que eu conheci ao longo da estrada, pense, porque elas vêm virada, né? Por conta de, às vezes com razão, no sentido de razão para o paciente, né? Do paciente vir com diarreia, mas enfim, tem que se dedicar. Ó, gente, essa 3 aí tem dizendo aqui, as bebidas. Ó, gente, eu dei um aviso no início, para quem está chegando agora, que o pessoal, quem está com aula em atraso, quem não fez exercício, essa aula é muito específica para a prova de residência e ela é específica para concurso. Então, por isso que tem pouca gente aqui, porque uma boa parte da galera foi estudar alguma coisa que está em atraso, tá? Porque ela é muito específica. Porque semana que vem é que eu vou começar a revisão para a prova, tá? Então, essa aqui é muito voltada mais para questão de concurso, tá? Então, eu disse, olha, é preferível, né, no início da aula, eu disse, olha, é preferível, se você está com deficiência no conteúdo, é preferível você rever o conteúdo do que já foi dado, né, de que vir para o específico, certo? Bom, vamos embora. Gente, esse 3 aqui tem dizendo as bebidas vegetais, tem dizendo aqui, as bebidas vegetais, à base de aveia e de arroz, substitui nutricionalmente o leite de vaca e pode ser utilizadas no APLV. O que é que vocês acham? Do leite né, no caso, né, do leite à base de aveia, de arroz, de amêndoas. A gente pode usar para essa criança que tem APLV? Sim. Mas lembre que criança que tem APLV, geralmente eles são menores de 2 anos. A gente não pode dar esses alimentos ainda. E esse leite, mas digamos, mas Paula, o leite de arroz, a idade permitida, beleza, é permitido. Com arroz a gente pode a partir de 6 meses. Então o leite de arroz não poderia ser dado para essa criança, só que nutricionalmente, gente, ele não é completo. Então acontece, essa criança não vai crescer, porque a fase mais importante de crescimento dela é a fase os 2 primeiros anos de vida. Então, se você, para esses 2 primeiros anos de vida, você coloca um alimento que não é nutricionalmente completo, não é interessante. Então, você realmente tem que usar, no caso aí, seria uma oligomérica, tá? Que resolve 80% dos casos. E se não resolver, uma monomérica, certo? Aí tem aqui a APLV, né, que é as manifestações clínicas da alergia à proteína do leite de vaca, são apenas intestinais. O que é que vocês acham? É imunológico também, né, professora?
Imunológico, isso é fato, né? Mas assim, quando essa imunoglobulina ela vai ser ativada por conta dessa proteína, ela vai gerar vários processos, como eu posso dizer, vários processos imunológicos para proteger essa criança. E uma delas, a principal de todas, é a diarreia. Só que não existe apenas as intestinais, tem as manifestações de pele, cutânea, então fica o paciente todo manchado, né, de manchas vermelhas. Esse paciente pode ter problema respiratório. Lembra que eu falei de um paciente na aula que teve edema de glote, que ele ficou sem respirar, né? Então ele teve que ir para a UTI porque ele teve edema de glote. Então a gente pode ter problemas respiratórios. Então as manifestações do HPLV não é apenas intestinais, não. A gente tem respiratório, a gente tem cutâneo, outras coisas também que a criança pode ter. Aí sempre que eu digo, quando dá uma merda no plantão, a gente sabe logo. Por quê? Porque o sistema imune, né, para combater a proteína do leite de vaca, ela atua muito rápido. Então, nas primeiras 2 horas. Então, a criança já começa a apresentar esses sintomas, né, cianótica, ficar roxinha, sem respirar, fica com a pele vermelha. Então, ela logo logo nos primeiros momentos, tá? Não demora, não, para a pessoa ter uma alergia, não. A proteína do leite de vaca, tá? Então, tá tudo falso. A resposta correta aí seria a letra T. Essa é uma questão relativamente fácil para o nível de residência. Bom, aí temos aqui a de sepse. Essa questão de sepse, ela é para você posicionar, né? O que é sepse e o que é jejum, né? O que é característico da sepse e o que é característico do jejum. Então, acontece muito na prova de residência deles cobrarem o tipo de reação que acontece, tá? Então, quais são as reações bioquímicas que acontecem nesse paciente, certo? Aí nós temos aqui cetogênese. Gênese é formação. Né? E, por exemplo, cetogênese é formação de corpos cetônicos. Então, quando é que a gente forma mais corpos cetônicos? Na sepse ou no jejum? Geralmente é jejum prolongado, tá? Então, é característico do jejum. Então, na verdade, eu acho uma casca de banana, porque tudo isso aqui, que tá aqui embaixo, acontece no jejum e também na sepse. Só que ele quer o quê? Em maior intensidade. Então, maior intensidade, como é que eu queimo gordura? Né? Como é que eu queimo? É o jejum prolongado. Quanto maior o jejum prolongado, maior a queima de gordura. Né? Então, por exemplo, aqui a gente tem um quadro aqui de cetogênese, ou seja, eu vou formar corpos cetônicos, então é específico do jejum. Agora, por exemplo, oxidação dos aminoácidos, ou seja, quebra dos aminoácidos, é específico de quê? Da sepse, né? Então, na sepse é específico, né? Então, o paciente, ele perde músculo, a gente viu isso, que o músculo dele vai ser utilizado para fonte de energia, né? Então, no músculo a gente tem aminoácido, e aminoácido vai gerar fonte de energia, e isso é ruim, então, a oxidação do aminoácido, específico da sepse. Gastroenergético, então, é específico da sepse, a gente viu que na sepse ela é dividida em fase FLAU, né, EB e fase FLAU, ou seja, a energia basal do paciente cai na fase EB, na fase FLAU aumenta. Então, essas mudanças no gastroenergético é específico da sepse. E a gliconeogênese, o nome já diz, gênese é formação. Formação de quê? Né, de glicose, de maneira o quê? Diferente, ou seja, eu estou formando glicose, porque assim, o certo é a gente formar glicose de carboidrato. Quando eu formo glicose de compostos que não são carboidrato, por exemplo, aminoácido e lipídio, a gente chama de gliconeogênese. Isso acontece nos dois, mas especificamente mais na sepse, tá? Então, é sepse. E a ureagênese, né? Gênese significa formação de ureagênese. Ou seja, esse paciente está fazendo muito ciclo da ureia. Ciclo da ureia é uma forma de queimar carboidrato, ou aminoácido, proteína. Então, ciclo da ureia você vai, como eu posso dizer, queimar
os aminoácidos, né? Então, como você vai queimar os aminoácidos, o aminoácido, ureagênese, então, oxidação de aminoácido entra na parte de sepse. E catabolismo, os dois são, mas quem é mais catabólico? A sepse é muito mais catabólico, muito mais prejudicial no sentido de quebra do que o jejum. Então, a resposta correta aí seria a letra C, ok? Essa é a mesma questão, ela cobrou praticamente a mesma coisa, só fez diminuir para leve, né? Botou moderado. E aí, gente, a sepse ela é muito mais severa. Então, quando você vê aqui aumento leve, ureagênese moderada, né? Então, ou seja, é algo mais leve, mais moderado. Então, a gente viu que sepse é grave, é a doença que mais mata no hospital. Então, como é leve e moderado, isso é característico do jejum. Então, seria 1, né? Tá vendo aqui? 1. Aí aqui a gente já tem cetose intensa. Os dois formam corpo cetônico, mas aqui é de uma maneira intensa, grave, né? E aqui o catabolismo, por exemplo, é intenso. Tá vendo? A queima de oxidação, que é a queima de aminoácidos, é intenso. Se é intenso, gente, isso é específico de quem? Sepse, porque é grave. Se fosse leve e moderada, já seria o jejum, certo? E a resposta ao estímulo intenso. Esse aí é, por exemplo, quem é que responde mais rapidamente? Um jejum ou uma sepse? O jejum. Então, se você fizer um jejum, por exemplo, de 4 horas, você já começa a ver as reações, já começa a acontecer no seu corpo. A sepse demora mais um pouquinho. Então, o estímulo dela é mais lento, né? Então, a resposta ao estímulo intenso, mais rápido, seria no jejum. Então, seria aqui 1. A resposta seria a letra E, ok? Gente, em relação ao fígado, eu vou deixar para a gente ver amanhã. Eu não sei se a gente... porque o que é que está acontecendo? Vocês não estão fazendo esse exercício. Então... não sei se vale a pena a gente continuar. Talvez vocês... eu deixaria... tá faltando só o fígado, eu acho. Acho que só o fígado, Então, vocês estudem, respondem essa questão de fígado e amanhã eu respondo com vocês essa de fígado. Porque não vale a pena a gente ficar aqui discutindo e vocês sem conseguir estudar. É melhor. Tá certo? Ok? Então... deixa eu parar aqui a apresentação. Amanhã a gente conclui essa parte de intensivo de residência, tá certo? Na quarta-feira. E aí, e na terça-feira da semana que vem, como eu reforcei para vocês, a gente começa a revisão para a prova de vocês, tá? Terça e quarta. Ok? Então a gente faz isso. Eu não tô começando a fazer a revisão agora, porque se eu deixar para fazer agora, quando for semana que vem, vocês esquecem. Então eu acho que é melhor deixar lá, porque fica mais fresquinho para vocês. Tá bom? Beijos. Ok, beijos. Até amanhã.